Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia. Do interior de São Paulo para o mundo. Fala, meus amigos SupraCasters! Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do SupraCast, o seu podcast de cardiologia. E estou aqui mais uma vez com meu grande amigo Danilo. Há quanto tempo que a gente não faz episódio junto, né? Fala, Pedrão. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Pois é, Pedrão, fazia tempo que a gente não editava essa dupla, viu? E hoje para falar de um tema aí que eu gosto bastante, Pedrão, e tenho dúvida para tirar contigo, viu? Boa, Danilão! Bom, só me apresentando, eu me chamo Pedro, sou fellow de arritmologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E se apresenta aí, Danilão. Pessoal, meu nome é Danilo, sou cardiologista e especialista em imagem cardiovascular, formado aí pela USP de Ribeirão Preto também. Hoje o tema do episódio é uma área que me interessa muito e na verdade, é uma dúvida para muitas pessoas, especialmente para recém-formados ou até para alguns cardiologistas clínicos, não é isso, Danilo? Exato, Pedrão. O Um tema de exame que tá na hoje, nossa rotina aí, né, Pedrão? Que muitas vezes a gente só vê o laudo, mas é muito mais que isso, né? É importante saber interpretar também o exame. com certeza. O tema de hoje, então, é o Holter, um exame tanto da nossa prática clínica e o Holter direcionado para clínica, o que é que o clínico precisa saber. Boa. E tem desafio hoje, Pedrão? Tem sim. A gente fala muito Holter, Looper, que a gente vai falar mais à frente. Vocês sabem então qual é a origem do nome Holter? Rapaz, essa aí você tirou do fundo do baú, hein, Pedrão? Vamos discutir mais à frente. Ô, Pedrão, e antes da gente começar, aproveitando, né, Holter tem tudo a ver aí com arritmia, e eu peguei um eletro no meu plantão ali, fiquei com uma dúvida se é uma arritmia, se é uma taquicardia com QRS estreito, se é supra, se é infraventricular. Tem algum curso atualmente aí no mercado que pode me ajudar, cara, com isso? Ah, boa pergunta. Temos o curso do SupraCast, ECG Dominado SupraCast, um curso didático direcionado para tanto o estudante de medicina, o interno, seja o residente de clínica médica ou mesmo o residente de cardiologia que está começando. Curso muito amplo e muito completo. É isso, Danilo? Isso aí, Pedrão. E lembrar para os nossos ouvintes, são aulas práticas, rápidas, sem enrolação, tá bom? E o bloco de arritmia aí tá sensacional, o Pedrão caprichou. Então, pessoal, você que tem insegurança aí na interpretação do eletro, já entra no Instagram do SupraCast, ativa o link da bio lá e você vai dominar o ECG no seu plantão, beleza? O que é o Holter, Pedrão? Conta para nós. Vamos lá. Primeiro falando exatamente o que é o Holter, né? O Holter é um exame que a gente vai colocar um aparelho ligado a eletrodos para fazer a monitorização do ritmo cardíaco durante, classicamente, 24 horas, apesar de que a gente vai comentar um pouco mais à frente que ele pode ser estendido até 48, 72 horas em algumas ocasiões, de forma que a gente consiga avaliar o ritmo cardíaco durante todo o dia do nosso paciente. Seja o nosso paciente enquanto ele está num cochilo da tarde, no almoço, no contexto pós-prandial, ou mesmo à noite quando está dormindo. Já que a gente sabe que diversas arritmias podem se comportar de forma diferente ou mesmo preferir algum horário específico. É um aparelho que ele é pequeno, tá? Normalmente ele vai ser alocado ali na região do cinto do paciente, ou mesmo numa alça que vai ser colocada ali ao redor do pescoço, com peso aí por volta de 200 gramas. Como eu disse, ele tem eletrodos, pode variar a quantidade de eletrodos que ele vai lançar a mão, muitas vezes são 3 eletrodos ou 4, mas alguns holters, a gente vai comentar mais à frente, pode ser holter de 12 derivações, tá? Mas classicamente o que a gente vai avaliar são holter de 3 canais. E o especial, o mais importante, é que esse roto ele esteja bem posicionado nas localizações adequadas, especialmente para que a pele tenha um cuidado, um preparo adequado antes desse posicionamento. É ideal que o paciente tome um banho pré a colocação do router, não passe nenhum tipo de óleo ou tipo de estrutura que possa comprometer a integridade ali do eletrodo.
e é colocado lá o eletrodo e ele vai ficar durante as 24, 48 horas, que o tempo que for determinado, sem um outro banho ou sem ser retirado. É importante que esse paciente não retire durante a noite, é importante que ele fique o tempo todo, até para a gente conseguir avaliar esse período. E um outro, componente super importante do Holter é o relatório de eventos. Esse talvez seja um dos mais importantes, porque se o paciente tem algum sintoma, essa é a hora de falar: "Ah, às 22 horas eu tive um sintoma e nessa hora eu tive, sei lá, palpitação, eu tive uma sensação do coração parar", que seja. Para que o roteirista ele vá naquele horário específico e procure alguma arritmia, às vezes um pouquinho para frente, um pouquinho para trás daquele horário que o paciente falou, e daí a gente consiga correlacionar com a clínica dele, tá. Outro cuidado super importante que devemos ter com o Holter é saber o que é que as luzes representam. Claro que cada marca tem seu padrão, mas tem algumas luzes que a gente precisa saber quando está relacionada a fim de bateria ou precisa trocar as pilhas, quando o Holter não está marcando mais, quando tem algum tipo de erro que está apresentando, que às vezes ele não vai conseguir, gravar os traçados. E existe também o botão de eventos. Esse botão, o paciente tanto pode relatar no relatório, como ele pode só apertar quando ele sentir um tipo de desconforto. É quase uma comunicação direta com o roteirista para dizer assim: ó, passei mal, senti alguma coisa nessa hora. Dá uma olhada nesse momento que pode ter algum evento, alguma arritmia. Tá? É super importante que o paciente saiba que isso existe para que ele possa utilizar desse artifício. Não é isso? Show de bola. E, ô Pedrão, e uma dúvida que eu tenho, às vezes chega o paciente no consultório que precisou colocar o holter 2 ou 3 vezes porque, teve algum problema no aparelho ou descolou os eletrodos, né. Tem algum tempo mínimo que eu consigo, por exemplo, ainda ter uma qualidade de laudo desse router, né, a gente sabe que o ideal é que ele fique pelo menos as 24 horas, mas existe esse tempo mínimo e pode acontecer também de, por exemplo, esse eletrodo descolar, o paciente vai lá, coloca de novo, o exame continua valendo, como é que funciona isso aí? Isso é uma excelente pergunta, né. Não tem um tempo mínimo clássico, né, o ideal só que você consiga pegar períodos prolongados, tanto do período diurno como do período noturno. A gente pede ali idealmente umas 18, 20 horas das 24, Uhum. né, lógico que o ideal seria as 24 horas, mas se você, por exemplo, gravou só 16 horas, mas conseguiu gravar um período bom do período diurno, um período noturno, e você conseguiu ter informações, foi claro, às vezes já pode ser suficiente, especialmente se os sintomas do paciente apareceu nesse período, tá. Com relação ao paciente retirar e colocar, obviamente, se saiu, ele tem que colocar o quanto antes, né, para poder minimizar os artefatos que possam vir a aparecer. Porém, a gente percebe lá naquele traçado como muitas vezes o QRS ele muda o eixo, ou ele muda discretamente em relação ao que estava, vem um artefato antes, vem um artefato depois, que é justamente ele reposicionando. Obviamente que isso pode comprometer caso o sintoma dele seja nesse período, mas não compromete a avaliação total do exame, tá? Boa, beleza. E ô Pedrão, em relação ao pedido do exame, né, quando que a gente deve solicitar o exame? Assim como a maioria dos exames, né, eh, a gente acaba não pedindo o holter para todo mundo, né. Não é um exame, assim, de rotina, o paciente entrou no nosso consultório: "Ah, quero fazer um check-up", você não vai pedir um holter para ele, né, ou pelo menos não Exatamente. deveria, né. E então, assim, se você chega aquele paciente que tem uma suspeita, né, de alguma arritmia, ou um paciente que já tem um diagnóstico prévio de arritmia e você quer ver, por exemplo, o efeito de alguma medicação antiarrítmica que você iniciou, eh, então, por exemplo, pacientes que têm extrasístole, né, acho que é muito comum a gente entra com um beta bloqueador ou uma amiodarona e esse paciente tem uma densidade alta de ectopias ventriculares, você faz o Holter controle e essas, ectopias diminuíram, ou aquele paciente que tem palpitações, tanto no esforço ou no repouso, paciente que tem uma suspeita de arritmia também, né, lembrar que o Holter também é muito bom para fazer diagnóstico, principalmente dessas arritmias igual você comentou, no sono, né. Mas tem uma coisa importante na história, né, Pedrão, que é a frequência que esses sintomas acontecem, porque
a gente tem que lembrar que o Holter ele tem uma extensão aí de 24 horas. Então, se chega aquele paciente no consultório que tem palpitações 2 vezes por mês, né, por exemplo, ou uma vez por semana, a chance de aparecer alguma coisa no Holter, né, diminui muito, não é isso? Exatamente, né, isso é fundamental, é algo que às vezes a gente passa despercebido, né, especialmente se a queixa do paciente não for tão frequente. Obviamente que acaba que a gente pede um holter, porque vai que pega, né, mas se for algo como você falou, uma vez no mês, 2 vezes no mês, a gente tem que lançar mão de outros exames. Daí existe os exames clássicos, né, que é o Looper, né, que é um nome inclusive que falando já que das origens dos nomes, que foi meio que abrasileirado, né, de uma palavra do inglês, que está relacionado justamente a uma monitorização mais prolongada, só que aqui o paciente ele precisa acionar o botão para que o médico veja o traçado dele. Se ele não Uhum. acionar, ele nunca vai ver a arritmia que o paciente está apresentando. Ele meio que grava por demanda, ele vai gravando em cima de outros traçados, ele grava durante aquelas horas inicialmente, se o paciente não apertar o botão, ele vai gravar em cima de outra hora que ele estava gravando anteriormente, né. Por isso que é muito importante que você oriente seu paciente de forma adequada quando estiver usando um looper. Existe também dos loopers, no caso, os monitores implantáveis, tá, que seria o monitor de eventos. Esse não, esse a gente vai colocar no paciente, podendo durar muitas vezes 2 anos até, e esse paciente ele é até interrogado semelhante ao marca-passo em alguns contextos, e a gente vai ter um eletrograma lá que vai ser interessante para a gente avaliar possíveis arritmias, certo? É, infelizmente isso já não é muita realidade do SUS aqui no Brasil, né, Pedrão? Exatamente, infelizmente isso é uma limitação, acaba que em alguns casos a gente tem que lançar mão de routers seriados, mas é uma opção que existe a mais na prática clínica. E ô Pedrão, uma dúvida também que já aconteceu, que eu peguei paciente no consultório, às vezes o paciente ele vai, coloca o holter e o paciente fica assim 24 horas deitado, imóvel em casa, em repouso absoluto. Já aconteceu algumas vezes e o ideal é que o paciente tente ter uma rotina normal, né? Quanto mais reproduzível o dia dele habitual, né? Eu acho que aumenta a chance do holter detectar alguma coisa. Mas, qual que seria a orientação para o paciente em relação à atividade física? Ele pode fazer atividade física no dia que ele está com o holter, ou é só para ele ter pode fazer a rotina dele habitual, mas evitar algum esforço, pensando por exemplo, um descolamento de eletrodo, algum problema no exame? Isso o que você falou que é um problema que às vezes acontece, na verdade acontece em 90% das vezes, né, o paciente tem medo, ele coloca o aparelho, ele faz: "Ah, eu não vou nem me mexer para não ter nenhum problema". Obviamente que, assim, quando você fala do ponto de vista de exercício físico, você não quer que o paciente faça atividades vigorosas, porque só como eu falei, né, a pele tem que estar bem limpa, sem nenhum tipo de óleo, sem nada. Se suar muito, aí isso vai comprometer a qualidade do exame, trazendo artefatos ou mesmo deslocamento dos eletrodos. Então esse paciente, se ele pratica algum tipo de exercício físico, ideal que seja mais leve nessa época, tá, até porque ele não vai poder tomar banho nem nada do tipo. Uhum. E se for fazer de forma que proteja esses eletrodos para eles não se deslocarem, tá. Mas o paciente não pode ficar completamente parado. Ele ficando completamente parado, a gente não vai reproduzir a vida real dele. A gente não vai pegar um paciente trabalhando, a gente não vai pegar o paciente que vai dizer assim: "Ah, quando eu subo escada eu tenho palpitação". Todos esses contextos a gente vai deixar de apresentar, tá. Por isso que o recomendado é que a gente informe o paciente que ele deve viver uma vida normal, obviamente evitando excessos, evitando esforços desnecessários que possam comprometer o aparelho, mas a vida dele deve ser o mais próximo do normal possível. Beleza. E é muito importante para vocês também, né, Pedrão, assim como qualquer exame, se possível, né, quem o médico solicitante informar o motivo que está pedindo aquele holter, né? Por exemplo, uma investigação de QT longo, uma investigação de Wolff Parkinson, White, alguma arritmia súbita, e também os remédios que esse paciente está usando e, se possível, as doses, né? Exatamente. Porque os algoritmos, né, os aparelhos que avaliam o Holter,
infelizmente, eles têm limitações. E quando a gente fala especialmente, por exemplo, investigação de QT longo, a gente não consegue medir com clareza o QT toda a vida. A gente tem que medir quase que manualmente. Ele não vai fazer essa medição automática e dizer assim, ah, aumentou muito, reduziu muito. Por isso que se você está querendo investigar isso, é importante que você relate, porque às vezes a gente vai buscar em períodos variados do dia, sempre está medindo o QT, buscar alguns possíveis prolongamentos, tá? É importante, por exemplo, se você está diante de um paciente com Wolff, que você vai avaliar um PR curto, se você que está querendo ver um Wolff que tem um padrão de intermitência ou não, que vai mudar durante o dia, isso tudo acrescenta para o roteirista ter informações. Assim Uhum. como se for um paciente portador de marca-passo, porque aí você vai ter informações a mais e, se possível, enviar junto, eu sei que isso aí às vezes é muito mais de arritmologista para arritmologista, mas enviar junto a última programação de marca-passo. Isso ajuda na sua definição, tentando interrogar possíveis falhas de captura ou falhas da programação do marca-passo e tentar facilitar a vida do paciente. E quanto às medicações, é fundamental que você escreva todas que o paciente está em uso, mas especialmente as medicações que têm efeito cronotrópico. Porque basta o exemplo que você comentou. Eu estou com um paciente que tem muitas extracístoles ventriculares. Eu estou usando, sei lá, 5 miligramas de bisoprolol para ele. Se você não Uhum. relata e repete esse exame depois também sem relatar, eu não sei se você aumentou mais o bisoprolol, até você às vezes pode ficar com dúvida, ou um terceiro médico que for avaliar não sabe qual foi a dose que estava usando naquele primeiro exame, no segundo exame, se melhorou, se não melhorou. Tudo isso é importante que seja informado. Boa. E, Pedrão, então falando um pouco sobre as derivações, que eu acho que é uma das principais dúvidas do cardiologista clínico, que às vezes a gente fica com um pouco de dificuldade de entender os canais do Holter, né? Não são derivações, né? São os canais. Exato. Então, assim, explicando para o pessoal de casa, né? O Holter clássico ali são três canais. A gente tem o canal um que está ali representando como se fossem as derivações V1 e V2, mais especificamente V2. O canal 2 que representa ali D2 e D3, mais especificamente D2. E o canal 5 que representa as derivações V5 e V6, mais V5, né? Então, a gente consegue ali fazer uma análise, uma interpretação, né? Mas já a gente já não, o Holter já tem o foco, né, o Pedrão? Essas derivações já dão a dica para gente que está na avaliação do QRS. Então, para a gente avaliar, por exemplo, uma onda P, um ritmo sinusal, não é indicado, né? Exatamente. Ele vai mirar nos QRS e é ele que ele vai avaliar possíveis irregularidades, ver se o QRS tem uma variabilidade entre eles. Ele não vai ver P, ele não vai ver morfologia de P sinusal, tá? Lembrar que esses canais, como o Danilo falou, esses são as situações ideais, mas especialmente ali o canal 3, às vezes ele vai fazer tem serviços que mudam, às vezes ele pode ser um mais relacionado a outra derivação, é mais variável. Ou mesmo se o posicionamento foi inadequado, aí não vai refletir nenhum dessas derivações que o Danilo comentou. E existe também, como eu comentei previamente, o holter de 12 derivações, aí que seria como se fosse um eletro de 12 derivações, que vai estar sendo monitorizado durante 24 horas, que seria a situação ideal. Boa. E um achado também, né, que a gente vê muito no Holter, Pedrão, é a alteração do segmento ST, né? Eu tô lá como um cardiologista clínico, chego lá e esse paciente teve uma alteração do segmento ST. O Holter também não foi feito, né, para avaliar a isquemia, mas é um indício que talvez, né, eu precise prosseguir uma investigação, por exemplo, para DAC para esse paciente, né? Exatamente. Habitualmente, um roteirista com mais prática, né, ele tende a não valorizar tanto as alterações que estão relacionadas ao segmento ST, que são dadas de forma automática pelo aparelho. Normalmente, a gente tende Uhum. a excluir aquilo. Mas quando o laudo está relatando alterações da repolarização, é porque provavelmente o médico avaliou, viu que a repolarização do paciente tinha um padrão e mudou drasticamente naquele período. Às vezes o paciente relatou que fez algum esforço, e daí foi relevante comentar para o médico que está recebendo aquele laudo que, ó, tem alguma coisa esquisita aqui, a repolarização dele está alterando. É, como você bem falou, o Holter não é feito para avaliar isquemia, mas vale você prosseguir com a investigação, tá?
Mas habitualmente o segmento ST ele não deve ser avaliado no Holter, a não ser alterações muito gritantes. Por isso que é importante, né, o diário, o paciente levar isso a sério, né, Pedrão? Porque você consegue ver se teve taquicardia na hora que o paciente relatou sintomas, se essa alteração de ST está relacionada no momento que ele fez esforço ou fez taquicardia. Então, é muito importante o paciente fazer esse relatório e nem sempre ele faz, né? Exatamente. É muito comum, inclusive, o paciente relatar o que comeu, o tipo de alimento, mas as atividades que fez, o desconforto que sentiu, a hora que sentiu desconforto, às vezes ele não relaciona. Às vezes ele coloca de forma genérica. Senti falta de ar, mas não põe a hora que sentiu. Você tem que ficar tentando deduzir a hora que ele sentiu aquele desconforto. Senti palpitação, ou então fiz exercício físico, mas não põe a hora que começou, que terminou. O diário, como você falou bem, ele é tão importante quanto o exame em si. E falando então um pouco aí sobre o laudo do exame, é fundamental que vocês saibam que para a gente dar um laudo seguro, com identificação correta das arritmias, é preciso que você faça uma limpeza adequada inicial do exame, né. Existem, claro, que vários softwares diferentes, cada um com sua estratégia, mas basicamente eles estão relacionados com a identificação de classes de QRS, que normalmente vai diferenciar QRS estreitos, QRS largos, ou mesmo QRS com padrões estimulados por marca-passo, de forma que ele agrupam em grupos específicos e consigam avaliar arritmias, tentando identificar especificamente a variabilidade entre esses QRS, para dizer assim, ah não, veio uma arritmia mais precoce com QRS largo, então provavelmente é uma arritmia ventricular. Ele não vai conseguir discernir com clareza se na verdade foi uma aberrância de condição. Isso aí o médico que está laudando que vai avaliar melhor. Ou então não, foi uma supraventricular que conduziu com aberrância, ou uma supraventricular com QRS idêntico, o paciente apresentou pausas, ou mesmo, por exemplo, o paciente fez algum tipo de bradiarritmia, vênquibas frequentes. O vênquiba, por si só, ele gera muita irregularidade no QRS, e isso dificulta para o aparelho definir se você está diante de um extrasístole ou, na verdade, um vênquiba, já que ele não vai estar vendo a P bloqueada, ele vai só ver o QRS irregular, tá? E, idealmente, correlacionando tudo isso com a clínica do seu paciente, tá? Boa. E Pedrão, em relação quando você fala limpar o holter, né? O que que significa isso? Explica isso pro pessoal de casa. É basicamente eu tentar pegar, QRS que o Holter inicialmente identificou como de alguma classe, ou mesmo QRS que já sejam muito sujos, e eu falo: "Ó, isso aqui não é a realidade, esse QRS não existe", e eu meio que excluo aquilo ali da avaliação. Aí daqui, por exemplo, eu pego um paciente que teve um artefato no período entre 2 QRS, ele pode inicialmente interpretar aquilo como um extrasístole, mas quando eu abro o traçado e vejo que não existe um QRS naquele período, foi uma identificação errônea do aparelho, eu apago, ele para de ser contabilizado, e daí é o que a gente fala desse termo genérico limpeza, né? Para que você consiga excluir arritmias falsas e valorizar somente as arritmias de fato verdadeiras, tá? Pode ter muito artefato de movimento também, né? Que pode simular um Exato, ataque à arritmia. movimento, tremor, tudo isso pode simular ataque a arritmias, né. Às vezes, inclusive, é muito interessante, que alguns canais parece muito que você está diante de um ataque à arritmia. Aí você vai lá para o terceiro canal, é uma linha reta, onde tinha QRS presente, você vê então de fato que eram artefatos naqueles canal 1 e 2, por exemplo, no 3 diferenciou. Isso é super importante na hora da avaliação. E o Assim como o laudo. eletro, né, Pedrão? O ideal é você sempre tem que estar nos 3 canais, vamos falar assim, você tem que sempre olhar os 3 canais. Exatamente, que são 3 canais simultâneos, de forma que você vai comparar se Uhum. aconteceu em todos eles, né. Beleza. E no laudo, é super importante também a gente avaliar, quando o médico lauda, as informações que ele está querendo dar relevância, especificamente a frequência cardíaca, máxima, média e mínima, de forma que você consiga definir se o paciente está com tendência mais taquicardia, se está com a frequência controlada ou não. A quantidade e o tipo de arritmias registradas, se são extracístoles isoladas, pareadas, bigeminadas, ou mesmo TVNS, RIVAs ou supraventriculares desse mesmo padrão, e a carga dessas arritmias. Especialmente, o ideal também é que esse médico, além de avaliar a carga,
é que ele consiga definir especificamente o período, se ele é mais prevalente pelo dia, mais prevalente à noite, e você consiga avaliar isso, tá? Um outro parâmetro que também pode ser utilizado é a variabilidade da frequência cardíaca, que é um parâmetro indireto que pode correlacionar com saúde do sistema de condução. Tá? Talvez um paciente com a variabilidade mais aumentada tenha um sistema de condução sinusal que seja saudável ainda. Tá? Tudo isso são informações que o Holter é capaz de dar. E essa questão da variabilidade da frequência, né, Pedrão? A gente sabe também que ela pode ter até valor prognóstico, principalmente pacientes pós-infarto, né, que tem uma variabilidade reduzida. Exatamente. E, Pedrão, quando aí esse paciente veio para mim, trouxe o resultado do exame. É lógico que assim, a nossa ansiedade é saber se o paciente teve arritmia ou não, né? Se o motivo foi esse, vamos falar, né? Mas o Holter ele tem muitas informações que eu acho que vale a pena a gente olhar, e uma delas, alguma das vezes você já falou, né? Variabilidade da frequência cardíaca, a frequência média, né? É um dado interessante, principalmente para se o clínico está pensando em ajustar, por exemplo, um beta-bloqueador, um antiarrítmico como a amiodarona, por exemplo. O tempo, né, que esse paciente ficou ou abaixo de 50 batimentos ou acima de 100, a gente consegue ter muita informação no outro, a porcentagem, né, de extrasístoles, então é sempre interessante para quem está recebendo esse exame, eh, olhar todo o exame, todas aquelas informações que o Holter consegue dar para a gente. E também, né, tentar olhar o diário de sintomas e ver se aquele sintoma que o paciente teve se correlacionou com a eventual taquiarritmia, né. Porque, por exemplo, acontece muito, né, o paciente relata que teve ali um mal-estar e você vai olhar no Holter e nem às vezes nem taquicardia ele estava tendo naquele momento, Isso é né. bem comum. Então, e aí com isso, né, ô Pedrão, você consegue quantificar também resposta ao tratamento, como você disse, né, estava com uma dose de metoprolol, aumentei, diminuiu a quantidade de ectopias, ou aquele paciente que fazia uma taque atrial não sustentada, no Holter controle parou de ter. Então assim, o Holter controle também acaba sendo muito útil, né. Com certeza. Tudo isso são informações que são fornecidas ao clínico. E outras Boa. coisas que a gente pode encontrar e ajudar do ponto de vista de alterações ou não, que é importante que a gente tende tenha a capacidade de interpretar eles, algumas situações, por exemplo, bradiarritmias no sono. O paciente apresentou um vênquiba no sono ou um 2 para um no sono. Danilo, o que é que você acha desse tipo de alteração? Pedrão, isso aí encontrou isso aí no Holter, o clínico pode ficar sossegado, não pode não? Exatamente. Porque na verdade a gente está num contexto que o sistema vagal está totalmente exacerbado, o paciente está dormindo, ele está numa situação confortável, ou mesmo um paciente, por exemplo, estava se alimentando, veio a vomitar, tem uma bradiarritmia nesse contexto, são situações normais, isso é esperado. O que não é esperado é o paciente estar, por exemplo, 3 horas da tarde, que ele está no pico do seu dia, ele começou a apresentar 2 para um. Principalmente quando ele está relacionado a frequências mais elevadas, ele chegou lá a seus 80, 90 e do nada cortou para um 2 para um. Isso já é uma bradiarritmia de mais risco. Uma bradiarritmia no sono, ela tende a ser benigna, tá? Isso é fundamental. Isso, inclusive, a gente pode tentar complementar com um teste ergométrico para poder avaliar melhor esse sistema de condução do paciente. Outra coisa que o Holter é capaz de avaliar é do ponto de vista de taquiarritmias, e especificamente seus mecanismos. É um ataque à arritmia que tem um mecanismo automático, que tende a esquentar e depois acelerar, e da mesma forma que para sair ele tende a desacelerar progressivamente para sair. Ou, às vezes, muito comum, a situação mais comum é a taquicardia sinusal, né? Ou mesmo é um paciente que tem uma taquiarritmia súbita, às vezes um componente, um mecanismo relacionado à reentrada, que tanto surge de forma muito súbita, como desaparece de forma muito súbita. Tudo isso o Holter é capaz de dar informações. Lembrar também, né, que é quando a gente as pausas, né, Pedrão, as pausas sinusais,
podem até indicar aí um problema do nó sinatorial, uma doença do nó sinusal, né, a gente acaba Exatamente. vendo pelo Holter também. O Holter é um exame que é capaz de dar muitas informações, né. Boa. Pedrão, acho que a gente conseguiu abordar aí bastante coisa sobre o Holter, né, e tirar acho que dúvida alguma das principais dúvidas que a gente tem na prática clínica, não é não? Com certeza. Eu espero que tenha esclarecido, especialmente aí para os clínicos, tanto para internos, residentes de cardiologia, quais são as limitações e as vantagens do exame e como, principalmente, esclarecer seus pacientes e como se portar no dia que vai fazer o Holter, né. Boa. Vamos pro bate-bola, Pedrão? Bora lá, Danilão. Pedrão, então o que que é o Holter? Bom, só relembrando, o Holter é um traçado eletrocardiográfico de monitorização prolongada, classicamente 24 horas, mas pode ser feito de forma mais prolongada, 48, 72 horas, em que a gente vai conseguir avaliar o ritmo do paciente em diversos contextos, no sono, no dia, no esforço, durante as refeições. Tudo isso vai dar informações e é especialmente utilizado para pacientes que têm sintomas diários, tá? E Danilão, quem que não deve ser pedido e quem que deve ser pedido o Holter? Então, para quem que eu vou pedir Holter? Para aqueles pacientes que estão com suspeita de arritmias, né, ou pacientes que já têm um quadro de arritmia e eu indiquei um tratamento medicamentoso e quero ver o resultado desse tratamento na redução ou resolução dessas arritmias, paciente que está com suspeita de BRAD ou taquiarritmias, né, também, e como o Pedrão disse, pacientes que têm uma frequência importante de exames, toda semana, mais de uma vez por semana, ou se for diários, melhor ainda. Para quem que eu não vou pedir? Para aquele paciente que tem sintomas muito esporádicos ou aquele paciente que não está sentindo nada e eu vou fazer um exame de rotina nele. Excelente. Pedrão, identificação de arritmias no Holter. Show de bola. O Holter é capaz de identificar tanto TAC como bradiarritmias, né? Especialmente aquelas arritmias e os mecanismos que elas vão estar se apresentando. As BRADs estão relacionadas ao sono, estão relacionadas ao esforço físico. As taquiarritmias têm um mecanismo de esquentar, como a gente costuma falar, um mecanismo de automatismo, ou mesmo mecanismos relacionados à reentrada, que surge de forma súbita e desaparece de forma súbita. É também capaz de identificar cargas de arritmias tanto supra como ventriculares propriamente ditas, e também avaliando pausas, tudo isso o exame é capaz de avaliar, tá, do ponto de vista de identificação de arritmias. Boa. Da Danilão, a gente falou sobre a questão dos sintomas serem frequentes ou infrequentes. Quando que eu devo lançar a mão do Holter, do Looper, o que é importante levar de considerações? Então, como a gente falou, sintomas frequentes, o ideal é que a gente peça um Holter, lembrando que o Holter clássico é de 24 horas, né? Mas a gente tem alguns aparelhos que podem chegar até 48 ou até 72 horas. Em caso de sintomas pouco frequentes ou não flagrei nada no Holter, continuo com uma suspeita importante de arritmia, taquiarritmia ou bradiarritmia, a gente pode colocar o Looper, né? Que ele já estende aí por mais dias, né? E lembrando que também a gente tem um looper que pode ser vestível ou até um implantável, né, que a gente chama de monitor de eventos, que aí dura até anos. Exatamente. E Pedrão, como é que você, quando que eu olho um exame de Holter e falo, esse exame foi efetivo? Boa pergunta. O ideal é, você conseguiu flagrar a arritmia que você estava esperando quando você solicitou aquele Holter? O paciente idealmente teve algum tipo de sintoma? E se teve sintomas, foi sintomas que correlacionou ou não a arritmias? Porque um exemplo, o paciente chega para consulta para você, eu tenho palpitações frequentes. Quando faz o Holter, quando o período que ele teve palpitação foi na verdade só um ataque cardíaco sinusal, ou mesmo nem foi taquicárdico, como você bem citou, está resolvido, está feito o diagnóstico. Esse paciente não tem um ataque à arritmia propriamente dito. Se o sintoma que ele trouxe como queixa
foi reproduzido no exame, esse exame pode ser considerado efetivo. E se por acaso você flagrou o que você esperava, o paciente, não, tem uma certa irregularidade, tem uma história de arritmia, estou usando um anticoagulante. Você fez o Holter, ele tem um período de FA. Pronto, está flagrado, está feito o diagnóstico, ele já foi importante. Ou não, foi feita a quantificação de arritmias, tanto ventriculares ou supraventriculares, quantificou, reduziu minha queda que eu esperava ou não. Tudo isso é considerado um exame efetivo. Boa. Pedrão, conta pra nós aí que eu fiquei curioso, eu fiquei pensando aqui, mas não faço ideia. Conta a resposta do desafio pra nós. Vamos lá, eu particularmente, quando eu escutei a primeira vez o nome Holter, eu sempre imaginei que poderia ser, na verdade, Holter seria o nome de um aparelho, que tinha todo o mecanismo técnico dele, que por isso ele recebeu aquele nome. Mas como muitas coisas na medicina, Holter recebeu esse nome pelo seu criador, o Norman Holter, que inclusive quando desenvolveu seu aparelho lá em 49, esse aparelho, diferentemente do de hoje, que pesam centenas de gramas, o aparelho pesava 40 quilos, o paciente tinha que carregar numa mochila, um traçado que muitas vezes ia ser uma derivação única, não conseguiria às vezes ter um eletro propriamente dito, na verdade só seriam, ele marcava os batimentos, e ia dizer muito mais se estava irregular ou regular, era um exame que era muito mais limitado em relação aos exames que temos hoje. Bom que o paciente já fazia crossfit, né, Pedrão? Junto. Exatamente, já estava até treinando ali, a gente já até avaliava a capacidade funcional dele. Bom demais, Pedrão. E Pedrão, pra gente terminar nosso episódio aqui, eu já tenho uma ideia, mas pra quem que vai ser o abraço? Meu abraço hoje vai para o nosso professor, pessoa que ensina pra gente Holter, ensina arritmias, está sempre cativando a gente desde o começo da nossa residência. Vai para o professor Marcelo, uma pessoa que já recebeu acho que uns 50 abraços aí no nosso Supracast. Vai receber o Muito merecido 51º, diga-se de passagem, né, Pedrão? muito merecido, ele ensina demais a gente. Um forte abraço, professor Marcelo, e espero muitos anos você com a gente, nos ensinando cada vez mais. Inclusive, ele tá devendo episódio pra nós, né? Tá precisando voltar aqui, não tá não? É verdade, a gente tem que atualizar um episódio com ele, hein? Verdade. Pra quem não escutou, pessoal, o episódio de síncope aí tá sensacional. Todo médico deveria ouvir esse episódio. Participação especial do Dr. Marcelo Leal. Tá E muito bom, bom. o meu abraço vai para uma colega minha de enfermaria, uma amiga que foi minha R+ durante a clínica e hoje eu tenho o prazer de trabalhar com ela na enfermaria, doutora Jéssica Barbosa, arritmologista clínica também, de Itaúva para o mundo. Um grande abraço aí, Jé. Eu vou aproveitar e vou mandar mais um abraço. Um Boa, abraço Pedro. para o R3 Luiz, um grande R3 que entrou aí com a gente de Ribeirão Preto. Abração, Luiz. Se vier para arritmia, será muito bem-vindo, cara. O cara já tá fazendo lobby com os R3, velho. É duro, hein? Bom, então é isso, Pedrão. Bom demais gravar com você. Precisamos repetir isso aí mais vezes, viu, meu amigo? Com certeza. Então, pessoal, siga a gente no Instagram, @supracast Cardiologia, e no YouTube, @supracast. Deixa 5 estrelas no Spotify. Não esqueça de favoritar e marcar a gente nos Supras, que vocês encontrarem por aí. E marca a gente no Ataque Supras também. Aproveita e marca nas Verdade. arritmias. Não precisa ser só supra, não, Pedrão. Qualquer coisa de arritmia, qualquer bucha que você pegou cardiológica no seu plantão, marca o SupraCast. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Falou, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.